Falando então sobre esses jogadores de volta ao Cruzeiro na próxima temporada, e são vários, tá? Até por conta dos empréstimos, que alguns jogadores ficaram ainda no clube, que algum desses, por exemplo, tiveram uma oportunidade com o Pezzolano, outros por terem contrato longos, acabou sendo emprestado, repassado para outros times da Série A e da Série B, mas a grande maioria deles da Série A do Brasileirão. No total foram 8 atletas, eu quero citar aqui para vocês, igual o Matheus Silva, que eu pensei que tinha rescindido com o Cruzeiro, nada disso, tem contrato com a Ponte Preta, no caso emprestado à Ponte Preta, tem contrato ainda com o Cruzeiro. Então o Matheus Silva, o lateral esquerdo Rafa Santos, lá no Curitiba, tem também o Lucas Ventura no Avaí, o Claudinho na Chapecoense, além do William Potker também no Avaí, Marcelinho no Água Santa e o Vitor Leque, que estava no Juventude, mas já voltou ao Cruzeiro, está inclusive na sua cidade natal, em Cuiabá, depois de ter saído da equipe aí do Juventude. Ainda tem um contrato longo com o Cruzeiro até o final de 2024. O Globoesporte.com disse que a expectativa é de que nenhum desses jogadores sejam aproveitados para o ano que vem, Então até algum outro time no mercado tem interesse nesses jogadores, todos vão ficar livres. No caso, os que acabam o contrato com o Cruzeiro em 2023, Tem poucos, por exemplo, só o Matheus Silva, o Rafael Santos e o Marcelinho, que tem contratos se encerrando até 2023. Os outros, quase tudo até o final de 2024. O Cruzeiro deve tentar repassar, assim, esses empréstimos. Então, no caso, igual, até 2024, tem o Matheus Silva, tem o Lucas Ventura, o Claudinho, o William Potker e também, no caso, o Vitor Leque. Então tem contrato aí um pouco mais longo. Eu vejo que desses aqui, talvez um ou outro possa ter alguma chance de atuar aqui pelo Cruzeiro. Igual o Vitor Leque, é um jogador que teve oportunidades com o Pezzolano, mais de 14 jogos nessa atual temporada, mas acabou não tendo uma sequência para o decorrer do ano. Quem sabe no início do Campeonato Mineiro no ano que vem, como é novo ainda, tem 20 anos de idade, ainda tem contrato longo, quem sabe. E o outro, o Rafa Santos, o Rafael Santos aí emprestado ao Curitiba, tá fazendo uma boa campanha lá pela equipe do Paraná. E na minha opinião, se voltasse também, pode ser uma alternativa. Igual o Matheus Bidu, eu acho que não deve ficar. Temos aí o Kaique, que está jogando demais, eu gosto muito do Kaique também pro ano que vem. E o Cipriano, que vai sair em junho do ano que vem, Então ficaria ali uma vaga disponível. Só lembrando que o Bruno José está emprestado ao Guarani, tem aí mais de 40 jogos no ano, está sendo titular absoluto, mas tem contrato de empréstimo com a equipe do Guarani até o final do Campeonato Paulista. E aí sim, Vamos ver, se ele se destacar também, quem sabe o Cruzeiro não consiga negociar, porque o Bruno José é bem novo, tem apenas 23 anos de idade. E outro também que está emprestado, mas vai acabar o vínculo, é do meio-campista aí, o Giovani aí que jogou 10 partidas nesse ano pelo Cruzeiro, 1 gol e 2 assistências, era o camisa 10 com o Paulo Pezzolano, acabou saindo aí, para jogar no Sport por empréstimo, não está tendo uma boa passagem por lá, tanto que estava ficando no banco de reservas. E quero saber a sua opinião, o que você acha dessa lista, quem que você aceitaria no Cruzeiro pro ano que vem. Para terminar aqui com vocês, quero falar sobre 2 tópicos interessantes, que é no caso aí do Paulinho e de outro ponta do futebol argentino, que no caso vocês perguntaram se poderia ser uma boa opção. Lembrando que os créditos aí para a matéria do IG, do Esporte, e o Café com Setorista, acho que é isso o nome do canal, que acabou trazendo esse tópico, confirmando novamente o que eu já havia informado para vocês nesse último domingo, que essa história do Paulinho ter assinado com o Ronaldo e tudo mais foi só em relação à gestão patrimonial do atleta, que assinou aí com a R9 Gestão, que faz, entre outros atletas muito conhecidos aqui no Brasil, como por exemplo o Roger Guedes, o Gabriel Jesus, faz a sua, podemos dizer assim, investimentos e tudo mais, junto com essa gestão do Ronaldo, que cuida aí de grandes fortunas. Então, a primeira notícia que surgiu foi de que o Paulinho estaria assinando com o Ronaldo, e todo mundo ficou meio que naquela, Mas como assim, assinando o quê, Porque o Ronaldo tem várias empresas e acabou sendo confirmando essa história. Então ele no Cruzeiro não tem nada a ver com isso não. Até mesmo o portal aí disse que, por exemplo, o Corinthians não faria tanto esforço para manter o Paulinho pro ano que vem. É um cara que é ídolo do clube, mas tem um salário gigante. Nesse ano também, próximo de 800 mil por mês, e ano que vem R$1 milhão, contrato até o final de 2024, e ele está lesionado, tem mais do que 5 meses, e só vai voltar em 2023. Nesse ano pelo Corinthians, 20 partidas, 4 gols e 1 assistência, um jogador aí muito diferenciado, muito bom tecnicamente. Nos últimos anos pelo Guangzhou também, sempre uma média ali de 16 gols marcados por temporada. Em 2019 mesmo, 42 partidas, 22 gols. 2020, 20 partidas, 12 gols marcados e 4 assistências. Então realmente um cara aí muito diferenciado, mas que o Cruzeiro não vai pagar nunca, um salário desse para ele. Só se, meu Deus, o Corinthians, o Paulinho, que eu não acho que aconteça, porque o Paulinho é muito acima da média aqui no Brasil. Só se ele ficasse igual o Luan ali, nossa, nós queremos emprestar ele a qualquer custo. Cruzeiro, você não quer pagar uns 300 mil por mês para ele? Não, aí você vai pro Cruzeiro. Mas eu acho isso bem improvável de acontecer, ainda mais porque o contrato dele ainda é bem longo com a equipe do Corinthians, um salário astronômico.
Além disso, teve outro aí, no caso desse portal, falando do Martin Orreda, que foi um nome especulado no Corinthians, que no caso não tem nada disso, tá? É um ponto que já foi especulado em vários times no Brasil, e inclusive no vídeo de hoje de manhã, que eu falei sobre o Cruzeiro que vai, de acordo aí, no caso com o portal Goal, em busca de reforços no mercado sul-americano pro ano que vem. E vários de vocês comentaram, tanto ele quanto do Luca Orellana, mas são dois jogadores realmente fora da realidade do Cruzeiro hoje, apesar de serem realmente ótimos nomes, tá? O Martin Orreda tem 23 anos de idade, nesse ano um baita número pelo Godoy Cruz, 44 partidas, 14 gols e 13 assistências. Só de números dele, praticamente a cada uma partida, né? A cada 2 partidas ele faz um gol ou dá uma assistência nessa temporada, mas está avaliado em algo próximo de 35 a 45 milhões de reais. Então o Cruzeiro não vai fazer um investimento desse pro ano que vem. Podemos descartar aí o Martin Orreda, jogador revelado numa equipe chamada Ferro Carril Oeste, que hoje joga a 3ª divisão da Argentina e passou aí pelo Racing, Huracan, e tem há 2 anos, né, consecutivos pelo Godoy Cruz, mais de 105 partidas, com no total aí 39 gols marcados e outras 18 assistências nas últimas 2 temporadas. Quero começar falando sobre essa reformulação que o Cruzeiro deve ter nas suas categorias de base, já começando agora na temporada de 2022, com a saída de 3 jogadores de acordo com o Globo Esporte, que é no caso do Igor Lemos, o Alex Matos e o zagueiro Wendel. Fiquei bem surpreso principalmente por causa do Igor Lemos, que era um jogador que eu gostava bastante, eu via muito potencial, inclusive ele e o Daniel Júnior eu achava muito parecido, tanto em questão de característica de jogo e até também em relação às suas formações, né? No caso, o Daniel Júnior a base no Palmeiras e o Igor Lemos na base também no Flamengo, 2 jogadores que se destacaram muito no Sub-17, chegaram no Sub-20, até que tiveram números razoáveis, igual o Igor Lemos no Flamengo e o Daniel Júnior no Palmeiras, mas não se firmaram e vieram para o Cruzeiro. Na base os 2 foram bem, com números bem parecidos, mas o Igor Lemos não teve oportunidades, na minha opinião faltou um pouco para ele nesses últimos anos. Lembrando que o contrato dele vai até o final dessa atual temporada de 2023, né? No caso tinha mais um ano, e o Cruzeiro tenta chegar a um acordo com o staff dele e dos outros jogadores, tá? Igor Lemos tem 20 anos de idade, assim também como o Alex Matos, e não teria mais condições de jogar pelo time sub-20 no ano que vem, e o Cruzeiro não iria utilizá-lo pelo visto no profissional. A grande questão é que o Igor acabou se lesionando logo depois dele da Copa São Paulo e perdeu, né, quase a temporada inteira, fez apenas 6 partidas e um gol marcado. Mas para você ter uma ideia, ano passado ele havia feito 32 partidas, 9 gols e 6 assistências. Realmente eu fiquei bem surpreso porque ele não teve espaço, principalmente no ano passado. É um jogador aí deixando o clube. Outro, o Alex Matos, que até, na minha opinião, também merecia um pouco mais de espaço. Ponta que nesse ano foi bem, 20 anos de idade também, nascido aí em Montes Claros, tem 20 partidas pelo time sub-20, 3 gols marcados e 2 assistências. Eu até tinha pensado que ele tinha entrado em algum jogo, mas não, pelo profissional, não entrou em nenhuma partida. Ano passado ele não tinha feito muitos jogos, apenas 4 participações. Enfim, mais um jogador aí deixando o clube. Ele também tinha contrato até o final de 2023. E o outro, o Wendel, jogador que é bem mais novo, zagueiro de apenas 19 anos de idade, não, 18 anos de idade, que ano passado era o titular do time sub-17, ele havia feito 28 partidas, um gol marcado. Nesse ano subiu para o time sub-20, fez apenas 3 jogos, não teve muito espaço e também está deixando o clube. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários sobre esses 3 jogadores, né, deixando o Cruzeiro, se você acha justo, né, ou algum desses merecia um pouco mais de espaço no ano que vem. E só lembrando, em entrevista ao Globo Esporte, né, os responsáveis aí pelas categorias de base do Cruzeiro falou um pouco sobre essa limpa, né, do elenco, afirmando que no caso vai ser algo comum no Cruzeiro, assim, de alguns jogadores que não devem ficar para o próximo ano e deve seguir com essa reformulação, ainda mais depois da compra do Cruzeiro pelo Ronaldo, que praticamente, né, no time sub-20, sub-17, 18, 16, até o sub-14, realmente uma reformulação muito grande nesse um pouco mais do que 10 meses de trabalho até aqui. Bom, dando sequência aqui, quero falar sobre o Eduardo Brock, que teve o seu contrato renovado automaticamente até o final da temporada de 2023. Essa informação é que surgiu já nesse final de semana, no caso aí o Super Esportes, a Rádio Tatiaia também e o Globo Esporte informando o vínculo dele que é até o final dessa temporada, mas com esse acesso pelas partes estava definido que desde quando o acesso tivesse garantido para a Série A, o vínculo dele seria até o final de 2023. Essa informação que até chegou a ser especulada, mas nunca foi confirmada, então depois aí de quase um mês, né, conseguindo um acesso, teve essa confirmação por parte dos seus representantes. Então, uma notícia boa, eu gosto do Eduardo Brock, acho que ele tem potencial e merece, né, jogar uma Série A aí pelo Cruzeiro, pelo que ele fez nessa temporada e também no ano passado.
Atleta que está aí com seus 31 anos de idade, zagueiro que na atual temporada, bons números, 47 partidas, 3 gols e 2 assistências. Engraçado que ele começa o ano com muitos questionamentos, né? E é de se esperar também, não termina bem a temporada de 2021. Se ele não tivesse um contrato ali de 3 meses, até acho que foi até abril, né? O contrato dele iria até 4 meses ali, até terminar o estadual. Era certeza que ele não ficaria no Cruzeiro nesse ano, e olha o que deu, né? É um cara aí que caiu inclusive no gosto do Paulo Pezzolano, que eu lembro que no começo ali do estadual realmente era um laboratório, né? Os 4, acho que foi os 6 primeiros jogos, o Pezzolano não repetiu nenhuma vez, nem a mesma formação, nem os mesmos jogadores, né? Então realmente foi uma mescla muito grande, e desde quando ele deu uma assistência, agora eu vou esquecer o jogo, né? Mas deu uma assistência ali pro Edu de cabeça, ele cruzou e o Edu fez o gol. Aí naquele lance lá eu já falei, nossa, o Eduardo Brock deve ser o titular. E deu muito certo, porque deu uma liberdade para ele pelo lado esquerdo do campo para criar jogadas. Então o contrato aí renovado por mais uma temporada, né? Até o final da Série A. Quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião sobre o Eduardo Brock. Sequência aqui, cara.